Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais um sábado pela página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para poder fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Meu nome é Valéria, as pessoas no centro me chamam de Val. Então, eu gostaria de iniciar com uma oração, pedindo a Jesus, pedindo aos nossos mentores, pedindo aos mentores da casa Francisco de Assis, que possam conduzir esse momento, que possam conduzir as nossas palavras, que possam conduzir todas as reflexões que vão ser feitas, abrindo o nosso entendimento para aquilo que realmente é importante para a nossa vida nesse momento. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a gente, sejam pessoas encarnadas ou desencarnadas, pertencentes ao Centro Francisco de Assis, de outros centros, pessoas que não são espíritas, somente simpatizantes, mas que estão aqui para poder acompanhar essa reflexão junto conosco. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão às falanges de luz. E vamos então iniciar esse momento. Nós estamos trabalhando a questão da ordem ou do grau dos espíritos já tem 3 semanas. Essa é a 4ª semana que a gente está trabalhando com essa temática. Então, vamos fazer uma pequena revisão para a gente poder entrar na temática de hoje. A gente falou sobre ordem e grau dos espíritos, sobre a progressão dos espíritos, depois sobre os tipos de reencarnação. E hoje, então, a gente vai falar sobre os mundos habitados. Então, recapitulando tudo isso, está tudo disponibilizado no canal do YouTube do Centro Espírita Francisco de Assis e no meu canal também, que se chama Reforma Íntima com Valéria Maivor Mivô, todas as 3 palestras anteriores. Hoje a gente vai fazer só um apanhadinho para poder chegar aí na questão dos mundos habitados. Então, nós falamos durante essas semanas, hoje, sobre a ordem ou grau dos espíritos. Então, existem espíritos, segundo o Espiritismo, de 3 ordens. Espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, que já atingiram a perfeição máxima. Espíritos de segunda ordem são espíritos de meia escala, que chegaram ao meio da escala. Eles têm o desejo do bem e é o que neles predomina. E os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal, todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. E assim, na verdade, o mal é a ausência do bem. Então, a partir do momento que o espírito descobre o bem, ele abandona o mal, é automático. Claro que essa visão é uma visão nossa, a nossa visão aqui enquanto seres que habitam a Terra. É uma visão bem limitada. Provavelmente existem muitas outras ordens, sim, mas nós conhecemos essas e a gente divide assim dentro do Espiritismo. Então, espíritos de terceira ordem são aqueles que são os espíritos imperfeitos. São de 5 classes: os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores ou perturbadores. Nós vimos cada um, as características de cada um, num primeiro momento, lá na nossa primeira reflexão desse conjunto de reflexões que nós estamos fazendo. A gente viu os espíritos de segunda ordem. Eles se subdividem em 4 classes: benevolentes, sábios, de sabedoria e superiores. E os espíritos puros são aqueles, então, de primeira ordem. E ele não subdivisão, são espíritos puros, são espíritos que já alcançaram da angelitude para cima. Nós vimos também, então, fazendo um resumo bem rapidinho aqui, os de terceira ordem são os de 6ª classe até a 10ª classe, naquelas gradações que a gente acabou de falar. Predominância na matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Os espíritos de segunda ordem, eles são de 2ª classe até 5ª classe. Então, superiores de sabedoria, sábios e benévolos. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem.
Suas qualidades e poderes para o bem são em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais reúnem o saber sobre as qualidades morais. Então, o que a gente pode entender? Que nós ainda estamos dentro desses espíritos de terceira ordem, dentro de uma escala dessas aqui, dentro de uma classe dessas aqui. Porque a gente está na Terra, e as características da Terra são essas aqui. A predominância da matéria sobre o espírito, a predominância dos sentimentos do ego, ignorância, orgulho, egoísmo. Todos nós temos, em algum grau, mais um ou outro desses sentimentos. Então, nós estamos aqui para nos apurarmos, né? Esse é o objetivo do nosso estudo, poder compreender qual que é a nossa posição, para a gente poder entender quem nós somos e podermos, então, evoluir a partir daquilo que nós somos, entendendo e aceitando isso. E os espíritos de primeira classe, os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral, absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. É Jesus, né? Esse é o espírito puro e o espírito de primeira ordem que já tocou o solo da Terra, que já tocou esse planeta aqui nosso. É esse espírito de primeira ordem que veio até aqui. E dentro da história ali de Jesus, alguns outros espíritos de primeira ordem vieram junto a ele para poder fazer com que tudo acontecesse da maneira que a espiritualidade, mas muitas vezes a gente nem sabe quem eles são, porque eles não tinham um papel de sobressair. Muitas vezes, espíritos de primeira ordem, eles ficam quietinhos, só fazendo o trabalhinho deles de formiguinha, para poder fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível. Nós ainda precisamos aparecer. Nós já temos essa questão da vaidade muito grande, então tudo que a gente faz precisa aparecer, né? A gente precisa estar lá na primeira página, para todo mundo ver o que a gente fez de bom, né? A gente ainda é assim. Então, a gente ainda tem essas necessidades próprias de espíritos da nossa categoria. Isso não significa que nós somos, que a gente está perdido, que não tem mais salvação. Pelo contrário, a gente está em busca da perfeição. Jesus disse para nós, quando veio aqui, sede perfeitos, e precisamos ser então. E na busca dessa perfeição, a gente vai se aperfeiçoando passo a passo. E é passo a passo. Às vezes, a gente evolui mais rapidamente num aspecto do que no outro, mas é passo a passo em todos eles. Passos mais rápidos, outros mais lentos, mas são passos que precisamos dar. E a gente dá esses passos a partir das nossas escolhas. Então, aqui a gente tem mais ou menos, né, dentro dessa questão da progressão dos espíritos, como é que são feitas as escolhas para que a gente possa suportar o bem ou o mal e evoluir. Então, a gente tem lá erros e culpas provindas de outras vidas, aí que vão gerar aflições. E aí vão gerar, né, o que a gente chama de pagamentos de débitos, provas e expiações. Que a gente, na verdade, não precisa ver assim. A gente pode ver como aprendizado, a gente pode ver como um retorno para a gente poder fazer de novo e ver se faz melhor. Né? É melhor do que pagamento de débito, na minha concepção. Se o espírito não tem resignação para poder trabalhar essas provas e essas expiações que ele mesmo se impôs nessa encarnação, que ele mesmo concordou em passar nessa encarnação, ele não vai ter resignação e vai se revoltar. Então, ele não aprende a lição, não resgata seu débito e volta a fazer todo o processo novamente. Aflições, tananã, e ele fica nesse ciclo. Mas, se ele consegue ter resignação, humildade, ele aprende a lição da dor, ele então tem a possibilidade de resgatar aquilo ali e se livrar para seguir em frente. Então, ele não precisa ficar no ciclo da reencarnação na Terra. Ele pode reencarnar num outro planeta mais evoluído, ou ele pode ficar um tempo maior na colônia para poder se especializar, ou ir para um outro planeta que não tenha essa necessidade da encarnação. A gente não sabe. Tem muitos mistérios entre o céu e a terra, porque a gente não consegue assimilar todos, né? Então, a nossa visão é limitada, ela é uma gota dentro de um oceano de coisas que existem aí. Tudo determinado pelas nossas escolhas, tudo, né? Se a gente vai se revoltar ou se a gente vai se resignar.
A escolha é sempre nossa. Tudo isso a gente já viu nos nossos encontros anteriores, a gente está só recapitulando, né? Então, classificação dos espíritos. Os espíritos, a gente é criado sempre simples e ignorantes, e aí a gente vai ter o conhecimento, espíritas instruídos, e a gente vai, através do conhecimento, aprimorar a nossa moralidade. Aí todo mundo tem as mesmas oportunidades, nós somos simples e ignorantes. E a partir das nossas escolhas, a gente vai para o caminho do aperfeiçoamento. Então, primeiro, como espíritos imperfeitos. Claro, a gente precisa ir se aperfeiçoando. Então, são aqueles espíritos que a gente viu lá, naquelas classes. Depois, os espíritos bons, benévolos, de ciência, de sabedoria, de superioridade. Então, aqui, a gente ainda está, dentro dos espíritos imperfeitos e bons, nos ciclos da reencarnação. A gente ainda precisa reencarnar. Aqui, em planetas como a Terra, de provas e expiações. Nesse outro estágio aqui, já em planetas um pouco mais evoluídos, como hoje, por exemplo, Capela, que já está no processo de regeneração, desde que a Terra começou aqui o processo de civilização. Né? Por quê? Porque a gente sabe, pelo livro A Caminho da Luz, que alguns espíritos eles foram exilados de Capela porque eles ainda não tinham a compreensão do bem, eles ainda precisavam de mais um passo para poder compreender isso, e então eles foram enviados para a Terra porque o planeta passou para o estado de regeneração. Então, os espíritos que estavam lá já tinham outras posturas. E os espíritos puros são aqueles, então, da espécie de Jesus. Então, tudo isso, revisão do que a gente falou nos outros encontros. Quadro da evolução espiritual. Aqui, os espíritos ainda na materialidade, com influência da lei de causa e efeito, ignorância, responsabilidade, empirismo, instinto. E no azul, os espíritos já com espiritualidade, influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão. Reparem que na escala de evolução, a gente vai sair da animalidade completa para chegar na angelitude completa. E nesse processo, a gente vai diminuindo a nossa animalidade e aumentando a nossa espiritualidade no passo a passo. E com isso, a gente vai fazendo a nossa progressão espiritual. E tem sempre o estágio, né? Jesus falou, eu sou o pão e eu sou a luz. Então, o pão é a vida que a gente tem na Terra. Eu sou a luz, é o caminho da evolução que a gente pode percorrer. Então, a gente para baixo, a gente não sabe o que tem antes dos instintos, a gente não tem conhecimento. Então, aí a gente vai ter, né, a vida nos minerais, nas plantas, e aí nos animais, a gente já vai ter um pouco de pensamentos, homens primitivos, animais. Depois a gente ganha inteligência, aí a gente vai ter raciocínio, responsabilidade, os seres humanos comuns, que já adquiriram a razão. Aí, subindo mais um degrauzinho, discernimento, sublimação, seres humanos um pouco mais elevados, eles já têm humanidade. Subindo mais um pouco, amor, sabedoria, espíritos puros, angelitude. Para cima a gente não sabe o que acontece. Então, assim, a gente, como a gente sabe, o que a gente sabe é muito pouco perto daquilo que realmente é. Então, a gente vai procurando entender dentro daquilo que já foi permitido para a gente compreender. Lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E o espírito responde: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente sabe que existem vários tipos de reencarnação, a gente também já falou sobre. Então, a reencarnação compulsória é aquela que o espírito desencarna, mas ele desencarna num estado de quase consciência nenhuma, consciência mínima. Então, ele reencarna automaticamente, com a própria espiritualidade que o ama, a própria espiritualidade que o protege, escolhendo as provas e as expiações pelas quais ele vai passar, porque é um espírito ainda muito sem consciência. Reencarnação proposta é aquela em que o espírito já mais consciente consegue escolher
as provas pelas quais ele vai passar, as expiações, consegue aumentar as provas, escolher que tipo de corpo, que tipo de família. Ele está escolhendo, junto à espiritualidade, isso é um combinado, como que vai ser essa reencarnação. A reencarnação livre é dos espíritos missionários. Eles vêm à Terra por missão, ou a outro planeta, né? Eles são seres mais evoluídos e vêm a um planeta menos evoluído por missão. E a reencarnação acidental é aquela que acontece em casos, por exemplo, um caso bem esdrúxulo, um espírito de pouca luz está obsediando um outro lá. Aí ocorre um estupro, por exemplo. Aí aquele espírito que estava obsediando entra naquele útero daquela mãe, ele na verdade não entra ali, mas se projeta naquele espírito que vai, naquele ser que vai nascer ainda, e nasce dessa ação aí. Então, isso pode ser uma reencarnação acidental, que também está planejada de alguma forma pela espiritualidade superior, né? Alguma coisa ali, claro que não a violência, né? A violência nunca vem da espiritualidade superior. Mas se ocorreu o ato, se a pessoa fez aquela escolha, naquela hora ali tem seres de luz que estão orientando aqueles espíritos que não estão ouvindo, que vão fazer com que as coisas ocorram de uma maneira que seja bom para todo mundo. Então, nos mundos habitados, o que a gente pode compreender? Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se há muitas moradas, significa que a Terra não é o único planeta habitado. E hoje, então, a gente vai trabalhar essa ideia das muitas moradas que existem na casa do nosso Pai. Então, iniciando, a gente vai utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai utilizar também o Livro dos Espíritos e alguns livros do Chico Xavier. Diferentes estados da alma no mundo espiritual. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 5. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado num mundo, passa a habitar outro, e assim sucessivamente evoluindo sem cessar. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações em que cada uma das quais se lhes preparam elementos do progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Então, assim, nós vivemos na Terra nesse momento, porque como que a espiritualidade faz para poder encaminhar os espíritos para cada planeta, né? Da seguinte maneira, de acordo com o nosso peso perispiritual. Se a gente é pesadinho, a gente vai reencarnar em planetas menos evoluídos. Se a gente é leve perispiritualmente, quanto mais leve, mais etéreo, mais evoluído vai ser o planeta que a gente vai habitar. E o que determina essa leveza ou esse peso? Os tipos de sentimentos que nós carregamos conosco. Sentimentos como raiva, orgulho, ódio, pesam no nosso perispírito. Sentimentos como perdão, benevolência, amor, caridade, fazem com que a gente fique leve, etéreo. Então, de acordo com o nosso peso perispiritual, nós vamos, então, reencarnar em determinado planeta. E é isso que determina, então. Se estamos na Terra, é porque é aqui que a gente precisa estar, né? Porque nosso peso perispiritual ainda está bem forte. A gente precisa se tornar leve. E quando a gente se tornar cada vez mais leve, a gente vai ter condições de reencarnar num planeta mais evoluído. Assim como falei ainda há pouco do livro Caminho da Luz, que mostrou para gente que os exilados de Capela vieram exilados daquele planeta para a Terra, que estava iniciando o seu processo civilizatório. E eles vieram com a missão de contribuir nesse processo civilizatório, mas também para aprender a valorizar todo aquele amor, todo
tudo aquilo que tinha no planeta deles, que era um planeta já de regeneração. E eles, então, vieram e cumpriram a missão de fazer com que a Terra evoluísse muito, evoluiu demais. A evolução da Terra, sem eles, não teria sido o que ela foi. Né? Foi uma evolução brutal, porque eles trouxeram medicina, matemática, linguagem, eles trouxeram letras, né, para a gente escrever coisas. Então, assim, a gente teve um salto de evolução gigantesco com os exilados de Capela que vieram para cá. Paulatinamente, conforme eles foram compreendendo tudo aquilo e aprendendo tudo, eles foram retornando para a Capela, para poder, então, continuar lá o seu processo de evolução. A nossa grande missão é a nossa evolução. Essa é a nossa grande missão. E para a gente poder evoluir, a gente tem que aprender muita coisa. E esse aprendizado, ele vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. A gente capta o que está fora, analisa por dentro, e lá dentro a gente faz a nossa modificação. Por isso que a gente precisa se instruir, para a gente poder entender os processos, mas internalizar esses processos, fazer a nossa modificação por dentro e externalizar tudo que a gente aprendeu em forma de ações, em forma de pensamentos. Né? Primeiro a gente tem o pensamento, para depois ter a ação. Então, em forma de pensamentos e ações, para que a gente possa, então, trabalhar isso de uma maneira concreta na nossa vida, todos esses aprendizados que a gente teve. Então, a gente reencarna onde a gente tem que reencarnar efetivamente. Por isso que o Chico Xavier disse, aprenda a florescer onde Deus te plantou. Né? Porque a gente precisa estar aqui para poder evoluir. A gente não está no lugar errado. Não tem erro, né? Não tem erro no planejamento. A gente está no lugar certo. Então, Jesus declara que existem muitas moradas na casa do Pai. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, a gente tem a lei do progresso para o homem e os mundos. Então, Deus cósmico, partida do Espírito como um princípio inteligente. Mundo primitivo, conquista matéria, primeiras reencarnações da alma humana, mineral, vegetal, animal. Mundo de provas e expiações, né? É o mundo que a gente está. Então, a Terra já passou por um processo de mundo primitivo, com o planeta só com mineral, vegetal, animal, né? Aí começou, quando o homem começou a existir na Terra, começa então um processo que vai fazer a passagem, né, do homem da pedra lá, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, vai tendo a passagem. A gente está fazendo uma passagem nesse momento, a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração, então a gente está fazendo a passagem, assim como houve a passagem do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. A evolução é universal, ela não é somente do homem, ela é do universo como um todo. Nossa grande missão é a nossa evolução, e quando a gente evolui, a gente reverbera essa evolução para o mundo e faz com que tudo evolua ao nosso redor. A gente se ajuda nesse processo evolutivo. Por menor que a gente seja, a gente ajuda, e a gente ajuda muito. A nossa evolução faz com que pensamentos sejam menos tumultuados, com que pensamentos sejam mais equilibrados, né? Eles vibrem rapidamente, porque os pensamentos equilibrados, eles vibram em ondas curtas. Então, essas ondas, elas reverberam para o mundo espiritual com muito mais facilidade. No mundo de provas e expiações, então, a consciência como ser espiritual. O predomínio ainda é do mal. Início da conquista de alguns valores morais. Então, a gente inicia o processo de ser consciente. A gente não é consciente, a gente inicia o processo de ser consciente. Aí, aqui, como a gente está saindo desse mundo primitivo, que são os instintos, a gente está experimentando as sensações para poder se aprimorar. O nosso objetivo é esse aprimoramento, no mundo de provas e expiações, que é o que a gente está. Depois vem o mundo de regeneração, equilíbrio entre o bem e o mal. Reparem, equilíbrio, né? A gente ainda não tem aquele bem completo e absoluto, você tem ali um equilíbrio, não tem o predomínio do mal. Os espíritos não vão ter aquela parte egóica tão aflorada, né? Toda aquela questão do eu, tudo para mim, eu quero ganhar o mais
esperto ganha mais, eu vou passar por cima de todo mundo para ter o que eu quero. Não, a gente agora tem um equilíbrio. A gente tem uma sociedade que visa o bem de todos. Então, o mal, ele começa a diminuir dentro do mundo de regeneração. Almas mais habilitadas para as conquistas de novos valores morais. Depois, a gente vai ter os mundos felizes. O bem supera o mal, nesses mundos aí que são considerados mundos felizes. Aqui sim, a gente vai ter o predomínio do bem. O bem vai ser, assim, as pessoas vão ter o amor ágape, né? Que é o amor que Jesus veio trazer para a gente. Ele já começa a ser trabalhado no mundo de regeneração e no mundo feliz ele se instala completamente. O amor ágape, aquele amor que doa e que não ama um mais do que o outro, que ama todos no mesmo tom. Depois, o mundo celeste ou divino, onde está Jesus, né? Que é o governador da esfera crística, ele governa esses mundos todos aqui que estão ao nosso redor, e a gente nem sabe direito quais são. No mundo celeste ou divino, existe o reino do bem, completamente do bem. Não existe mal. Aqui ninguém mais vê mal, ninguém mais tem aspirações individuais. As pessoas elas já estão equilibradas, já estão evoluídas, e agora o propósito é o todo, e não mais o indivíduo. E os espíritos puros, com a conquista da angelitude, até onde nós sabemos, é o grau máximo aí, tá certo? Então, assim, na verdade, né, os anjos, eles estão num patamar talvez abaixo de Jesus, não sei, acima de Jesus, não dá para a gente saber, não está muito distante de nós. Lembrando, a gente está aqui, ó. Então, o nosso conhecimento aqui é muito pequenininho. O nosso cérebro humano, ele não tem capacidade ainda de compreender tudo que está em torno de nós no universo. Tudo isso aqui são conjecturas, né, que a gente faz para poder ter um entendimento um pouquinho maior. Foi aquilo que a espiritualidade concedeu a gente, em gotas, para que a gente pudesse ter uma visão parcial desse todo, mas é uma visão muito limitada ainda. Não é uma visão real, né? Não é exatamente assim. É mais ou menos assim, mas é o que a gente sabe até aqui. Então, é o que a gente precisa, então, trabalhar. Espíritas instruídos. Então, vamos nos instruir dentro daquilo que já foi permitido a nós saber. Nesse sentido, a gente vai alcançando a nossa evolução. Então, aqui a gente tem outro gráfico que vai mostrando isso, né? Criação do princípio inteligente, evolução do princípio inteligente, vida de relação na Terra, morte do corpo físico, volta para o plano espiritual. Aí a gente vai ter necessidade de novo ciclo de aprendizado na matéria? Sim. Então vai ter a reencarnação e a gente vai voltar e fazer esse ciclo aqui. Necessita de novo ciclo de aprendizado na Terra? Não. Então continua a evolução no plano espiritual, construção eterna do conhecimento, da felicidade, auxiliando a Deus. Então, pessoal, o ciclo reencarnatório ele não é eterno. Ele é um ciclo que vai ter um fim em um determinado momento. Pelo menos o ciclo reencarnatório na Terra. Em outros mundos, a gente não sabe como isso acontece. Se também existe uma reencarnação, ou se você vai e volta para aquele mundo e o perispírito já é o corpo necessário para esse outro mundo, a gente não sabe. Se existe um corpo menos materializado que o corpo físico da Terra, isso a gente tem certeza, né? Mas se ele é um corpo ainda que reveste o perispírito, que existe essa necessidade, não tem como a gente saber isso. A gente sabe algumas coisas da colônia, porque alguns espíritos, como André Luiz, nos mandaram esses ensinamentos da colônia, mas a colônia ainda está na Terra. Ela ainda pertence a esse ciclo de reencarnação. Ela está em torno da Terra e os espíritos que estão indo para ali, eles vão fazer o processo reencarnatório. O objetivo é sair, ir para essas colônias e poder retornar. E aí a gente tem espíritos ali em missão, mais evoluídos, para poder fazer com que todo esse movimento aconteça de uma maneira efetiva, sim? Mas espíritos que não precisam mais desse ciclo de aprendizagem na matéria, eles não vão, então, para as colônias, eles vão para outros
outros lugares. E a gente não tem conhecimento sobre isso. Isso é nosso conhecimento nesse momento. Então, esboço histórico da Terra. A gente tinha lá o mundo primitivo, há 4,5 bilhões de anos, formação da Terra, 2 bilhões de anos, aparecimento da vida, há 200 mil anos, conquista da razão. Mundo de expiações e provas. Chegada dos capelinos, foi aí que começou? O ano zero, vinda de Jesus. 2.000 anos, início da fase de transição. O mundo de regeneração no terceiro milênio. Terra transformada. A gente está nesse processo. Né? Então, a gente tem lá provas e expiações com os capelinos, o ano zero, a chegada de Jesus, bem depois da chegada dos capelinos. Transição, 2.000 anos, depois do ano zero, chegada da transição. Então, assim, a gente tem aqui o início do provas e expiações e aqui o fim, com a transição para o mundo que a gente está agora. Então, a regeneração completa o terceiro milênio. Mundos felizes, a gente não sabe ainda quando será isso. Então, a gente tem aqui outro gráfico, né? A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermediário. Assistem a partida de uma e a chegada de outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Isso está em obras póstumas de Allan Kardec. Já existem espíritos encarnados na Terra que estão aqui em missão, nessa missão de impulsionar a Terra para a regeneração. Por mais que a gente ache que está tudo ruim aqui na Terra, que a gente está passando por momentos muito piores do que antes, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, né, pegar os livros de história que a gente estudou lá na escola, ver tudo certinho, a gente vai perceber que a barbárie era muito mais intensa em épocas anteriores. E a consciência sobre essas barbáries era muito menor do que a consciência que nós temos hoje para poder fazer o nosso processo evolutivo acontecer. Certo? Então, assim, nós evoluímos muito. Apesar de existirem vários espíritos que relutam em convencer a gente que não, a gente evoluiu demais. E a gente vai evoluir cada vez mais para que a gente possa, então, chegar na fase da regeneração. Quem quer isso é a espiritualidade, não somos nós. Então, nós não temos poder de não querer. Nós precisamos querer. E se não quisermos, o que vai acontecer com aquelas pessoas resistentes e rebeldes? Vão ser exilados da Terra, assim como aqueles foram exilados de Capela naquele momento histórico do início da formação da Terra. É assim que vai acontecer também com aqueles mais rebeldes da Terra. Tem um livro que se chama Legião, do Robson Pinheiro, e nesse livro ele já diz que existem espíritos que já estão sendo exilados da Terra. Ele até fala que estão sendo exilados na Lua, para poder saber o que vai ser feito desses espíritos, em que em outro planeta eles vão reencarnar, porque na Terra não tem mais lugar para eles. Então já está acontecendo essa fase de transição. Já existem espíritos de luz encarnados na Terra. E já existe uma seleção, né? Aquela coisa de separar o joio do trigo, já está acontecendo. Nós já estamos nesse momento. E nós já estamos sendo separados. Sim? Agora, quem que vem em missão? A gente não sabe, porque quando reencarna tem o dom do esquecimento. Então, muitos espíritos que são até muito evoluídos, às vezes estão reencarnados como uma pessoa super simples, super humilde, sempre falando uma coisa legal para a gente, e a gente não dá bola para ela. Mas ele está lá, fazendo o papel dele, né? Sem querer aparecer, porque aparecer não é uma característica de um espírito de luz. Nós que ainda temos essa mentalidade da Terra e que temos essa necessidade, né? Agora, os espíritos mais evoluídos vão fazendo trabalho como formiguinhas. Eu não sei se vocês se lembram na obra Nosso Lar, o governador de Nosso Lar chegou perto de André Luiz, se curvou diante dele e agradeceu a ele por estar ali. Aí o André Luiz ficou desesperado, falando, não se ajoelha, você é o governador, né? A pessoa está a serviço. Ele tem um cargo elevado, não é porque ele almejou aquele cargo, é porque ele foi indicado
por espíritos mais evoluídos que ele, para aquele cargo ele aceita com benevolência, com humildade. Se se o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, ele aceita porque ele sabe que ele pode, então, já que o trabalho apareceu, ele pode ser útil ali. Se ele entender que ele não vai ser útil, ele fala humildemente, eu não consigo. Mas ele vai conseguir, porque se ele for escolhido por todo mundo. Então, não existe dúvida de que tudo está no lugar certo, de que nós estamos no lugar certo, que o nosso peso espiritual fez a gente reencarnar aqui. E que existe já todo esse processo acontecendo de uma maneira muito intensa e a gente nem está percebendo. Tudo que acontece ao nosso redor tem um sentido. Só que a gente, às vezes, é muito rebelde e a gente não quer ver sentido. A gente quer as respostas que a gente quer. Igual uma criança mimada, eu quero isso porque eu quero. A gente é muito assim. A gente é muito criança mimada ainda. Diferentes estados da alma no mundo espiritual. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. O espírito, quando está na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, o malvado, cheio de remorso e pesares, frequentemente só em consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos que ama, gozam de indizível felicidade. Essa é a lei da causa e efeito, da ação e reação, da colheita do plantio. Então, assim, a gente sabe que existe, né, o umbral, ou como a gente queira chamar, a gente sabe que existe as colônias. Isso foi mostrado para a gente até aqui, né, dentro das obras espíritas, e já existem outras que estão mostrando outras coisas. Essas questões dos mundos estão ficando cada vez mais claras para a gente. Mas nas obras de Chico Xavier, né, e nas obras básicas de Allan Kardec, são mostrados para a gente isso. E quando a gente desencarna, para onde a gente vai? A gente vai para onde estão os nossos medos. Então, se o meu maior medo é ir para um lugar escuro, eu vou para um lugar escuro. Se o meu maior medo é ir para um lugar que tenha monstros, eu vou para um lugar que tenha monstros. Mas se eu não tenho medo, se eu estou pronto, se eu confio, se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé em Jesus e em tudo que Ele ensinou, eu não tenho medo. E então eu desencarno com consciência. Tudo vai depender do meu estado no momento do meu desencarne. E a gente precisa se preparar, não para o desencarne, mas se preparar para ser inteiro em todos os momentos da nossa vida, encarnado ou desencarnado, para não ter medo de nada, para poder ter coragem para enfrentar e seguir em frente. E olha que tem horas que é muito difícil. Mas a gente precisa respirar fundo. Às vezes a gente não precisa entender as coisas que acontecem. A gente precisa trabalhar com a resiliência e com a resignação. Esses dois R's que são super importantes para a nossa vida. E com a aceitação. A partir do momento que a aceitação, a resignação e a resiliência acontecem, por incrível que pareça, as respostas vão surgindo para a gente. Mas enquanto a gente fica brigando para ter essas respostas, brigando, a gente não enxerga. Ela pode estar na nossa frente, mas a gente não enxerga. Por quê? Porque esses sentimentos de querer, eu quero, igual uma criança mimada, cegam a gente. E a gente precisa, então, abrir os olhos. Como? Com a aceitação, com a resignação e com a resiliência. Para a gente poder, então, ter essa mínima compreensão de coisas que ainda são incompreensíveis para a gente. Então, vamos ver as diferentes categorias dos mundos habitados. A gente tem lá o mundo primitivo, onde se identificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. São planetas, então,
parecidos com a Terra. Mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, ali, a pessoa já compreende determinadas coisas, já compreende que ela não precisa mais competir, que ela não precisa mais brigar, que ela não precisa mais se esforçar, que quanto mais ela tiver consciência, mais ela vai ter as respostas, que a gente não precisa mais ficar brigando com o mundo, brigando com todo mundo para poder adquirir aquela resposta, porque a resposta vai estar ali, assim que a gente se acalmar, que a gente entrar em contato com o nosso eu profundo, que a gente entrar em meditação, em oração profunda, tudo vai acontecer de uma maneira natural. A gente precisa ter mais fé, a gente se esquece disso, a gente deixa a nossa fé ser muito abalada. A gente precisa ter mais fé. Nos mundos felizes, onde o bem supera o mal. E os mundos celestes e divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Nossa situação. Nós somos encarnados na Terra. Desencarnamos, vamos para o mundo transitório, preparamos-nos e retornamos. Né? Aí a gente vai provavelmente para as colônias. As colônias elas ficam em torno da Terra. Ó. A colônia Nosso Lar ela fica em cima do Rio de Janeiro, mais ou menos. Né? Então a gente tem aí as colônias que ficam em cima dos países, dos estados, dos países, recebendo aqueles desencarnados. Não necessariamente nessa desencarna no Rio vai para o Nosso Lar. Você pode ir migrar de uma colônia para outra, dependendo da sua necessidade, você vai para uma colônia que seja aquela adequada para você. O que nos diferencia é a força com que buscamos nosso desenvolvimento moral e intelectual. Né? A gente precisa se instruir para poder alcançar um desenvolvimento moral também. E é isso que vai diferenciar um espírito do outro. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente se coloca a serviço da espiritualidade superior, mais a gente vai se desenvolvendo. E não necessariamente sendo espírita. Né? A gente pode fazer todo esse desenvolvimento em outras religiões, em outras paragens. Né? Não somos só nós espíritas que vamos alcançar tudo isso aí, não. Existem espíritos missionários dentro de todas as religiões, dentro de tudo que tem no mundo, sim? Então, a gente segue essa luz que é o espiritismo, que é a terceira revelação, mas, assim, não somos só nós que vamos conseguir alcançar essa evolução. A cada um, dependendo de um entendimento que tenha dentro da sua religião, também pode alcançar. Nós tivemos a sorte de ter Allan Kardec, que decodificou tudo isso para a gente. E depois a sorte de ter o Chico Xavier, que reencarnou aqui pertinho de nós, para poder trazer todas as mensagens que trouxe. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Se levarmos em consideração que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral dos seus habitantes. Por isso, as aflições superam as alegrias. Não se envia para um hospital, uma pessoa em bom estado de saúde, nem para a prisão aquele que não fez mal, pois esses são lugares desagradáveis. E a Terra é um grande hospital das almas. Né? O espírito encarnado ele é chamado de alma. Quando ele está dentro do corpo físico, ele é chamado de alma. E aqui, então, é o grande hospital dessas almas. Nós estamos nesse hospital. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos... a gente precisa transmutar todos os sentimentos que não são importantes para a nossa vida. A gente precisa transmutar tudo aquilo que faz a gente ser pesado. Né? É interessante até, às vezes a gente tem um amigo fala assim, nossa, hoje você foi pesado nessa situação. É um alerta para a gente. Se aquele amigo está falando aquilo, raciocina em cima, porque ele pode ter razão. E aí, da próxima vez que aparecer uma situação parecida, vamos tentar nos tornar leves. Quanto mais leve, por mais difícil que seja a situação, melhor para nós mesmos.
é uma evolução para nós e também para todos que estão ao nosso redor, porque a gente não vai gerar conflito, a gente vai trazer a paz, vai fazer igual o Francisco de Assis pediu na oração dele, né? E que eu leve o contrário do que está no ambiente. Se tiver ódio, que eu leve o amor. Se eu tiver ofensa, que eu leve o perdão. Então, que a gente possa ser esse emissário de luz que vai levar o oposto que aquela situação geralmente geraria. Se alguém me traz uma ofensa, que eu possa levar para essa pessoa uma palavra de amor, para que aquilo seja suplantado. Mesmo que na hora a pessoa fique brava, a gente não entrou naquela energia, aquela energia parou de fluir. Porque se a gente entra na energia do outro, nessa mesma energia de ofensa, a coisa vai se transformando em ofensa. Se a gente para essa energia e não pega para a gente, ela vai ficar com o outro e não vai vir para nós. Então, quanto mais a gente treinar isso, quanto mais a gente exercitar isso no nosso dia a dia, mais a gente vai se tornando leve e mais a gente vai superando as aflições e mais esse grande hospital que é a Terra vai cumprindo com o papel dela na nossa cura. E essa cura depende somente de nós. Quando uma pessoa está doente no hospital, vamos pensar numa pessoa que está com uma enfermidade da Terra e ela se entrega para a doença consome. Mas se a pessoa está doente e ela está ali firme, sabendo que ela vai ficar boa daquilo, que ela vai ficar curada, ela se cura. Então, tudo depende aqui, né, do que a gente tem como crença, do que a gente tem como perspectiva, do que a gente tem como escolha de caminho. Qual é a escolha que a gente está fazendo? A gente está se entregando para as mazelas da Terra, ou a gente está se empoderando da gente mesmo, sendo protagonista da nossa vida e caminhando em frente, por mais que as adversidades cheguem. Por mais que as adversidades cheguem, caminhando com graça, com leveza, como é flor de lótus que flutua sobre a lama. Não fomos enviados para cá por engano. Do mesmo modo que saímos do hospital quando recuperamos a saúde e deixamos a prisão quando cumprimos a pena, o homem deixará a terra para morar em mundos mais felizes, quando estiver curado de suas enfermidades morais ou quando resgatar os erros que cometeu. Então, a gente está, né, no planeta de provas e expiações e a gente tem lá, ó, dentro dessa perspectiva do planeta de provas e expiações, o plano físico, que é esse azulzinho aqui, o umbral, que é esse vermelhão aqui, o correcional, que é esse verdinho aqui, e a elevação, que é esse amarelinho aqui. Então, dentro desse mundo, a gente tem todos esses planos aí, dentro da perspectiva da espiritualidade. E a gente não consegue perceber muito como é que é isso, né? Mas tem aí todas essas camadas, né? Aqui o mundo físico, o umbral, que é onde as pessoas que ainda estão mergulhadas no mal, infelizmente, muitos de nós estamos, mesmo sem saber. A gente lembra do André Luiz, que achava que ele estava super preparado, que ele era um médico, que ele tinha, né, tudo aquilo, e ele foi para o umbral por conta dos pensamentos desequilibrados, dos vícios desequilibrados, e ele foi chamado de suicida, por conta de ele ter, através desses pensamentos desequilibrados e da vida de vícios que ele teve, ter castigado o seu próprio corpo físico e adquirindo, então, o câncer. A gente adquire as coisas, né? É muito além do que a ciência mostra. A ciência mostra e estuda depois que a gente adquire, mas antes de adquirir, é a gente que vai tendo a responsabilidade sobre isso. E a elevação, os espíritos de luz que estão aqui trabalhando e cuidando da gente, né? Para a gente poder, então, evoluir. A regeneração, olha lá o mundo de regeneração. A gente tem o plano físico, um esvaziamento do umbral, olha só como é que a diferença da Terra para o mundo de regeneração com relação ao umbral, porque o mal, no mundo de regeneração, ele não vai prevalecer, na Terra vai. Aí aqui a gente tem o correcional e a elevação, tá vendo? Que a gente que vai diminuindo aí, ó, essa questão vermelhinha aqui que está representando o mal que se instala no planeta.
Como superar as aflições, então, para que a gente possa pensar em evoluir, né? Evoluir a cada dia, cada passo que a gente dá. Encarando a vida na Terra como passageira, é a primeira coisa, né? As pessoas vêm e vão, como mostra aquela música iluminadíssima que ficou muito conhecida na voz de Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. A vida é uma grande estação. A gente tem chegadas de pessoas, tem saídas de outras. Muitas querem chegar, outras não querem partir, outras querem partir e outras querem chegar. A vida é passageira. Ela é um pedacinho dentro da nossa existência que é isso tudo aqui. Né? Então, tem isso tudo aqui, nossa vida, nesse momento, é isso aqui. A gente já viveu muito mais do que isso. Então, se a gente entende que a gente é um ser que está num processo, a gente entende que a gente tem que aproveitar muito bem essa experiência que a gente está tendo, o melhor possível, para que a gente possa dar um salto maior do que a gente deu em vidas anteriores para o nosso progresso, para a nossa evolução. Agindo sempre que possível com calma. Jesus disse: o mundo é dos mansos. Então, ser manso, ter calma, não é ser bobo. É poder observar a situação, compreender aquela situação, tomar consciência para então agir, ao invés de reagir automaticamente. A reação ela é instintiva. Ela vem lá do mundo primitivo, daquele mundo que a gente já deixou para trás, mas que ainda mora dentro da gente, muitas vezes. Nós estamos num mundo mais racionalizado, em busca da consciência. Então, para alcançar a consciência, a gente precisa agir com calma e com mansidão. Não é ser passivo e bobo com relação às situações que estão acontecendo. É ter opinião firme, mas não impor a opinião. É ter opinião sobre determinadas coisas, mas poder modificar essa opinião se a gente perceber que está errado. É ser metamorfose o tempo inteiro, na busca do conhecimento, que é vastíssimo. Como eu já falei no início, o que a gente sabe é uma gota dentro de um oceano de saber. Então, a gente precisa estar sempre renovando esse saber e agindo com calma, com sabedoria, com mansidão, como pediu Jesus para a gente. Agir sempre com resignação diante das provas, ser resignado, não se irritar com nada, não rebater nada, não criticar nada, observar, compreender, tomar consciência e então agir. É muito difícil. Nós estamos ainda mergulhados na crítica, mergulhados no julgamento, a gente ainda julga tudo. A gente precisa ser mais resignado. Resignação é a aceitação de determinada situação ou emoção, sem revolta, sem reclamações e com paciência. Então, a resignação traz a aceitação. E a aceitação é que vai levar a gente a dar um passo em busca dessa calma que a gente precisa ter para poder resolver todas as situações da nossa vida. Resiliência. Capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Então, se a gente tem resignação, a gente tem aceitação, a gente vai também ter resiliência. A vida com resiliência é ser consciente, ter foco, saber tomar decisões, ser feliz, forte, errar sem medo de errar, porque nós vamos errar. Jesus nos deu o livre-arbítrio porque ele sabia que a gente ia errar, mas poder aprender com os erros. E aí, transmutar aquilo tudo que ficou dentro daquele erro. Persistir, pensar grande, aprender, ser grato, trabalhar duro, se alimentar bem, ter atitude e ser ético, né? Então, tudo isso é ser resiliente. Então, a gente precisa ter resiliência e resignação. São duas capacidades que a gente precisa adquirir no nosso andar da existência. Agir sempre com o espírito de paz e nunca de guerra. Todas as vezes que a gente precisar falar alguma coisa para alguma pessoa, falar com amor.
E mesmo que aquela pessoa se sinta ofendida com aquilo, depois ela vai voltar e vai falar para você, nossa, você tinha razão naquilo que você falou. Mesmo que eu tenha ficado nervoso lá naquele momento, agora eu percebo que você tinha razão. Então a gente tem que falar as coisas para os outros com amor, não com crítica e não com reprovação. Observando, compreendendo, tomando consciência e agindo de modo assertivo. Tudo isso diminui nossas misérias humanas. Tudo isso faz com que o nosso perispírito se torne mais leve, para que a gente possa, então, realmente trabalhar a nossa evolução. Tudo isso acontece quando a gente resolve de verdade fazer a reforma íntima. Emmanuel disse através de Chico: somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar coisas grandes. Então, nós somos muito vaidosos, a gente quer fazer a coisa grande, né? A gente quer ser o principal da história, a gente quer ser aquele agente que vai aparecer para todo mundo, mas a gente não vai poder ser grande se a gente não for pequeno. Lembra do governador lá da colônia que se ajoelhou na frente do André Luiz, agradecendo a ele, pedindo perdão por alguma coisa? Para ele chegar a ser grande, ele teve que ser pequeno. A gente precisa se apequenar para poder aprender a se engrandecer. Mas não vai ser a gente que vai se engrandecer. Vão ser as nossas atitudes que vão se tornar grandes, e isso vai fazer com que reverbere energias de amor, de positividade ao nosso lado. E a espiritualidade, então, é que vai convidar a gente para o trabalho. Mas quando a gente não tiver essa necessidade, quando a gente não tiver mais essa ansiedade de ser grande, quando a gente entender que a gente tem que ser resiliente, que a gente tem que ser resignado para poder aprender e sempre estar em aprendizado. Quando nós nos tornarmos aprendizes e buscadores, a gente vai estar começando a entender a mensagem do Cristo. Diferentes categorias de mundos habitados. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos do progresso proporcionais ao seu adiantamento. Conforme está o espírito, a evolução vai para um mundo apropriado a seu estágio evolutivo. Muitos espíritos, por persistirem no mal, têm de deixar o mundo onde estão vivendo e reencarnar em mundos menos evoluídos, onde o sofrimento e a infelicidade serão presentes. Então, muitos espíritos estão aqui na Terra exilados de mundos mais evoluídos, porque lá foram rebeldes. Outros estão porque estão no processo de evolução da Terra. Outros vêm de mundos mais adiantados em missão. Então, a gente está aqui, todo mundo misturado. Ninguém sabe quem é quem e ninguém sabe de onde veio. Como a Terra é um grande hospital, existem muitos espíritos de outros planetas reencarnando aqui para poder se curar desse mal. Espíritos que vêm e rebeldes para poder estar aqui e fazer o seu processo de cura. Mundos inferiores em relação à Terra. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Então, a lei é da sobrevivência, como os animais também na selva. Nos mundos superiores em relação à Terra, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso, menos sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorizações decorrentes do predomínio da matéria.
Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufocam. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, apenas através da vontade. Progressão dos mundos. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob seus dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus se governará. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente, quando evolui, a gente está contribuindo para o planeta que a gente está também evoluir. Nós fazemos parte de todo o processo do universo. Então, nós somos seres pequenininhos, mas somos importantes para que esse processo possa acontecer. Cada um tem que fazer a sua parte. E ao fazer a sua parte, a gente está contribuindo para a evolução do todo. Primitivo foi a Terra ontem, provas e expiações a Terra hoje, e será um mundo de regeneração amanhã. Como a humanidade é constituída dos espíritos encarnados progredindo, ela também progride, e da mesma forma que os espíritos não podem degenerar, ou seja, eles não existe involução, só evolução. Ela segue sempre para frente, num curso evolutivo que um dia determina a modificação do próprio orbe que habita, motivo pelo qual Jesus declarou que os mansos herdariam a terra. E quando o final dos tempos chegar, o evangelho será ensinado em todos os lugares. Então, a gente tem aqui a escadinha de evolução, né? Mundos materiais, os primitivos, princípio vital, primeiras encarnações da alma, como Homo sapiens e tal, aqui o tempo, que para isso aí passar. Hoje, o homem moderno, mundos de provas e expiações. Daqui a pouco, mundo de regeneração, e a gente vai subindo os degrauzinhos em busca dessa energia pura. Lembrando que o universo inteiro é feito de energia. Nós somos energia. Tudo que a gente vê é energia condensada. Tudo é energia. Você é livre para fazer as escolhas, mas sempre haverá as consequências dela. Lei de causa e efeito. Então, a gente é livre para fazer as escolhas, mas a gente vai sempre ter o resultado dessas escolhas. Se a gente planta laranja, a gente não pode colher uva. Então, a gente planta, a gente colhe. Então, vamos prestar mais atenção no nosso plantio para que a gente possa, então, colher coisas mais edificantes. Se hoje não está legal, eu não plantei bem ontem. Eu vou plantar bem hoje para ser legal daqui para frente. Aqui tem um provérbio aborígene que eu achei muito legal. Somos todos visitantes desse tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Nosso objetivo é observar, crescer, amar. Depois voltamos para casa. Bom, não podia deixar de colocar uma mensagem do Osho, né? Todo mundo sabe que eu gosto demais dele. Ele fala assim: uma pessoa feliz é uma pessoa religiosa. Que seja essa definição. Uma pessoa religiosa não é aquela que vai à igreja ou ao templo. Se estiver infeliz, ela não pode ser religiosa. Uma pessoa religiosa é feliz. Qualquer lugar para ela é um templo. Uma pessoa feliz carrega o templo dentro de si. Uma mensagem de Emmanuel. Seguindo com Jesus, nada temas. Trabalha, não te omitas. Ajuda, não te perturbes. Ama, não condenes. Ampara, não te ofendas. Esquece, não te queixes. Caminha, não depredes. Constrói, não critiques.
instrui, não pares, serve sempre. Se o mal te desafia, com Jesus vencerás. Para fechar, eu vou ler esse recadinho que eu recebi de um ser de luz em psicografia e que ele me pediu para passar para vocês. É só olhar para frente e ter coragem de ver a luz. A liberdade é do tamanho da sua fé. Tanto mais fé no Cristo, em seus ensinamentos, mais liberdade. O livre-arbítrio é a dádiva do homem. Escolha, pois, a liberdade. Olhe para a luz e encontrará a saída. E encontrará todas as respostas. Confiança não significa que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo. E, finalmente, um recadinho do nosso amado Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Lembremos, pois, que estamos aqui numa estação em que encontros e despedidas vão acontecer, em que a gente vai chegar e vai partir em determinado momento, que a gente vai estar e a gente pode ser no mundo. A escolha é sempre nossa. A gente pode só estar, passar, ou a gente pode ser integralmente e construir um ser a cada dia melhor. Mande notícias do mundo de lá e diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida nesse meu lugar, é a vida nesse meu lugar, é a vida. Larara, uererererererere, larara, todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida nesse meu lugar, é a vida nesse meu lugar, é a vida. Gratidão a todos.
Obrigado por estarem aí. Até sábado que vem com mais uma reflexão. Um beijo no coração de todos. Namastê.